Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 23ª reunião ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfodini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, presente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, ausente. E Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião com 8 horas de antecedência? Sim. Conforme o regime interno. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, público que nos acompanha presencialmente, pelas redes sociais e também aos servidores dessa Casa de Leis. Na semana passada, a gente votou aqui um requerimento de autoria da maioria dos membros aqui dessa casa, no qual eu votei contra, e também o vereador Bugo votou contra, mas acabamos por sermos votos vencidos. E algumas pessoas acabaram me questionando do porquê que eu votei contra. Algumas pessoas acharam estranho o meu posicionamento. Eu expliquei para todas elas o meu posicionamento. Aliás, eu já tinha tentado explicar aqui, mas infelizmente não consegui concluir meu raciocínio por motivos alheios à minha vontade. E fiquei sabendo que o hospital, ao invés de encaminhar o senhor Anselmo, seu provedor aqui, atendendo o pedido do requerimento, acabou encaminhando uma resposta por escrito a esse requerimento. E eu queria, como muita gente, às vezes, não tem acesso a essa resposta, ler ela aqui, porque eu concordo com algumas coisas dela, e também para dar transparência a esse ato do Hospital e Maternidade de Senhor Bom Jesus. Eles acabaram, talvez, por desconhecimento, esquecendo de pedir para a mesa ler. Mas, enfim, vou ler ela aqui e depois eu faço as minhas considerações. Ilustríssimos vereadores, o Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, na pessoa do seu provedor, por meio desta, cordialmente cumprimento o presidente dessa nobre casa e todos os vereadores dessa legislatura. O hospital recebeu, com espanto, um documento oficial encaminhado pela Câmara Municipal, solicitando a presença de seu provedor para prestar esclarecimentos sobre comentários que circulam em redes sociais. Visto isso, o hospital, como entidade privada, conveniada com o SUS, que presta serviço à população de Bueno Brandão há mais de meio século, se vê no direito e principalmente no dever de prestar esclarecimentos a todos os munícipes acerca de tais inverdades. O comentário em questão se refere a uma possível terceirização de setores do hospital, como o setor de radiologia e o setor de análises clínicas, o laboratório. É de fundamental importância explanar que o hospital conta com uma diretoria clínica administrativa e um conselho administrativo, este último composto por representantes de diversos setores da comunidade. Essas 3 esferas se reúnem rotineiramente a fim de discutir medidas que melhorem o funcionamento e a estabilidade do hospital como um todo. Em uma reunião recente, a saúde do hospital foi amplamente discutida, tendo em vista o déficit mensal que o hospital apresenta. Situação essa que não é novidade para ninguém, visto que o diretor clínico já veio pessoalmente na Câmara Municipal tratar desse assunto. Tal situação acende um alarme para nós todos, que estão empenhados na melhoria da entidade. E isso faz com que sejam discutidas ideias para sanar o referido déficit.
Para isso, é necessário que se faça um estudo financeiro detalhado de cada setor, no objetivo de tentar encontrar pontos negativos que possam ser sanados. Os 2 setores citados foram os primeiros a serem analisados, tendo em vista seu alto valor, principalmente de folha salarial. A diretoria tinha a intenção de estudar medidas que pudessem aumentar a renda de tais setores, e a terceirização foi citada, apenas citada, como uma das possibilidades, nesse caso, a última delas. Felizmente, graças ao empenho de toda a diretoria e conselheiros, após análise minuciosa, foi demonstrado que o setor de laboratório não causa prejuízo aos cofres do hospital. Pelo contrário, possui renda positiva, ainda muito aquém do que precisamos. E foram ainda apresentadas medidas internas que podem melhorar ainda mais tal receita. Infelizmente, o setor de radiologia apresenta déficit, porém foram elencadas algumas medidas a fim de melhorar tal cenário. E o que se pode dizer é que, no momento, a opção de terceirização não está em pauta. O hospital observa rotineiramente a circulação de diversos comentários inverídicos a respeito de seu funcionamento e atendimento. Comentários sem fundamento, sem embasamento, e que, no entendimento da diretoria, não merecem nossa atenção que nossa atenção na melhoria dos nossos serviços seja desviada para discussões em redes sociais. Porém, o que nos entristece e nos fez vir a público esclarecer os fatos é tal questionamento partir de membros do Legislativo. O termo vereador vem do grego verea, que significa vereda ou caminho, ou seja, desde a antiguidade, os vereadores teriam a função de ser um caminho que liga o poder público à população, mostrar um caminho unificado de melhoria e de harmonia para o bem da comunidade. Infelizmente, o inverso é verdadeiro, quando o representante do Legislativo decide seguir outro caminho. Quem se perde é a população que nele confiou. Não conseguimos entender como um vereador recebe um boato e já o coloca em pauta na Câmara, sem ao menos averiguar o mesmo, sem qualquer contato com a instituição. E aqui reiteramos que nenhum contato com a diretoria foi realizado por parte do Legislativo. E o pior de tudo, depois ainda vem a público dizendo que a terceirização não irá acontecer por conta da mobilização social que foi criada, o que é uma mentira, pois, como explicado anteriormente, a terceirização foi a princípio descartada, somente porque outras medidas foram encontradas para melhorar a situação financeira. Um serviço adequado para a situação em questão seria o representante do Legislativo, ao tomar conhecimento de tais boatos, ter procurado a entidade, onde seria prontamente recebido. Então, poderia dar à população uma informação correta e seguir a sua função, mostrar o caminho. Infelizmente, optou-se por outro caminho, pelo caminho da lacração nas redes sociais, por um caminho que não objetiva a solução do problema e sim gera dúvidas, de críticas e de mais inverdades, o que demonstra despreparo e, sinceramente, certo grau de amadorismo. Será que os nobres vereadores não percebem que o hospital precisa da população e que, divulgando e dando credibilidade a comentários falsos, cria-se um ambiente inóspito para que o hospital possa buscar o carisma da população e trazer o povo para dentro da instituição? Até quando o hospital vai ter que vir a público para esclarecer comentários falsos? Quando um vereador vai ter coragem de chamar os representantes do hospital para discutir ações que auxiliem a melhoria dos serviços? Quando o vereador vai ajudar a divulgar os programas de auxílio financeiro? Qual dos nobres vereadores aqui presentes participa do carnê de ajuda do hospital? Enfim, a hipocrisia começa quando um representante público vem falar em ajudar uma instituição e não sabe nem como essa instituição funciona e quais as suas demandas. Solicitamos aos nobres vereadores que qualquer questão relacionada ao hospital seja primeiramente tratada com a entidade. Não temos nada a esconder, nossas portas estão abertas para os senhores e para a população. Só não queremos sofrer com comentários inverídicos que afetam nossa reputação, a qual tanto zelamos. Esperamos confiantes que os senhores criem um caminho de verdade e não de dúvida, e que esse caminho faça o que nós mais desejamos, que é unir o hospital ao povo por ele atendido. Só assim nós conseguimos manter vivo esse sonho que se chama hospital. Atenciosamente, Anselmo Alves Pérez Neto, provedor, que assinou essa carta. No restinho do meu tempo, só vou fazer algumas considerações a respeito dessa carta. Algumas pessoas entenderam ela como um pouco rígida. Eu também considero que foram firmes nas palavras apresentadas aqui, mas em nenhum momento, claro que eu votei contra o requerimento, mas em nenhum momento eu entendi que a Câmara Municipal foi agredida. O hospital só falou aqui que ele recebeu com espanto o documento oficial. Então, a intenção do hospital, na minha opinião, em nenhum momento foi ficar contra a Câmara de Vereadores, ficar contra nós, e até porque no final dessa carta, eles falaram
que eles estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida e falou aqui, né, de chamar os representantes do hospital para discutir ações que auxiliam a melhoria dos serviços. Então, se todos os vereadores concordarem, o que a gente poderia fazer? Era a gente ir atrás do hospital, conversar, seja com o seu provedor ou com qualquer outro representante, marcar uma reunião com eles lá presencialmente, a gente vai lá e pergunta o que está precisando, o que a gente pode ajudar, para que a gente consiga estabelecer uma relação harmoniosa com eles. Porque é o seguinte, requerimento, eu entendo que todo mundo pode fazer. Eu já fiz alguns nessa Câmara, assinei outros, só que todos os que eu fiz e os que eu assinei, eu entendo que a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente fazer eles baseado em fatos. E essa é a minha opinião. Ninguém precisa concordar comigo, cada um segue um ritmo de trabalho e um jeito de trabalhar. Mas se basear em boatos para fazer certos requerimentos, eu entendo que não seja a maneira adequada da gente chegar em um denominador comum. Muitas vezes a gente é pressionado, dado o nosso cargo, para elaborar alguns projetos, fazer algumas ações, e nem todos eles são adequados ao momento. E eu recebo várias demandas, e nem todas elas viram requerimento, nem todas elas viram indicação, nem todas elas viram projeto. Então, minha opinião, eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado para que a gente consiga estabelecer uma relação harmoniosa, não só com o hospital, mas com todas as outras instituições do nosso município. E, repito, não entendo que agrediu-se a Câmara, não entendo que agrediu-se os vereadores, e, em nenhum momento, eu considero que o hospital está de mal com nós. Muito pelo contrário, ele deixou as portas abertas aqui na carta do seu provedor. Então, quem quiser ir lá, estamos à disposição, e só conversar comigo que a gente marca lá com eles. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores aqui presentes, público presente. E também boa noite a todos que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais e também aos nossos servidores dessa Casa Legislativa. Em primeiro lugar, assim, respeito o vereador Lucas, mas não concordo do que ele falou aqui. Eu ia fazer a leitura da carta antes, mas, com certeza, né, a provedoria ou alguém lá do hospital deve ter pedido para você fazer a leitura. Então, já poupou essa parte minha de fazer a leitura da carta. Então, eu fiz uma nota de repúdio ao comportamento e a resposta do... Mesmo sabendo que não foi o provedor que redigiu essa carta, mas foi ele que assinou, então ele responde. Então, a nossa carta vai ser, em resposta, um repúdio ao comportamento e o que está escrito nessa carta. Uma vez chamar que foi boato, que só faltou falar que os vereadores são mentirosos. E não foi. Realmente, ocorreu, sim, uma pesquisa. A própria carta fala que houve uma pesquisa assim, para terceirizar esses setores. Fala que os dois setores que mais dá gasto, que são o laboratório e o raio-x. Hoje, segundo informações, o raio-x dá um prejuízo de 10 mil. Então, não sei como que dá um prejuízo de 10 mil se a maior parte dos exames lá são pagos pela população. Não sei como que dá prejuízo. E também a questão do laboratório. Laboratório, antigamente, ele funcionava com um funcionário. Hoje estão com 4 funcionários. Então, realmente, dá prejuízo. Então, não é nós que estamos faltando com a verdade. Então, muita coisa precisa ser esclarecida, sim. Voltou atrás, recuou da decisão de terceirizar, porque encontrou outra solução. Então, a gente queria saber qual a solução, a gente queria participar dessas coisas também, para poder trazer a Câmara mais próxima do hospital, poder ajudar mais. Aliás, quando fala que os vereadores não ajudam, eu já ajudei como vereadora, eu continuo ajudando, ajudei através de emendas muitas vezes.
eu coloquei até num comentário meu no grupo lá, quando eu fui presidente dessa casa aqui, muita gente não sabe, eu cheguei a devolver dois meses consecutivos de repasse da Câmara, devolvi para a Prefeitura enviar para o hospital, porque o hospital não tinha recurso para pagar nem funcionário. E o telhado lá dos quartos, onde os médicos, ali no corredor, ali, estava tudo entrando água dentro do hospital. Então, o recurso que foi repassado para consertar o telhado. Então, muitos. Então, eu estou com minha consciência tranquila. E eu acredito que os mais vereadores também sempre ajudou. Se eles não ajudou, ou um parente, um familiar, sempre ajudou o hospital. Seja através de compra dos carnezinhos, seja através de doações de batata, de café, seja doações de alimentos, seja doações de bezerro, entendeu? Compra de rifa, e, enfim, ajuda e muito. A população ajuda e muito. Então, fica assim, o meu sentimento, assim, que não é postura de um provedor tendo uma responsabilidade tão séria como a ser... ele não tem um órgão público, mas ele é responsável por tudo ali. Ele que assina. Então, se ele não escreveu e assinou, se ele escreveu, fica feio para ele. Se ele não escreveu e mesmo assim assinou, pior para ele. Então, ele está sendo um laranja. Concorda comigo? Então, vou fazer a leitura aqui da carta. Nota de repúdio em resposta ao conteúdo do ofício enviado pelo Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus à Câmara Municipal de Bueno Brandão. Nós, vereadores da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, signatários do requerimento 042/2025, viemos a público manifestar nosso profundo repúdio ao teor da resposta enviada ao referido requerimento pelo Hospital e Maternidade Senhor Bom Jesus, assinada pelo provedor senhor Anselmo Alves Pérez Neto. Em especial, repudiamos o tom desrespeitoso, ofensivo e acusatório da resposta, que ultrapassa os limites do diálogo institucional e do respeito entre as entidades, ao insinuar hipocrisia e má-fé por parte dos vereadores, representantes eleitos democraticamente pelo povo, com a função constitucional de fiscalizar, questionar e buscar esclarecimento sobre assuntos de interesse coletivo. Posicionamento adotado pelo provedor revela traços de autoritarismo, falta de solidariedade e postura ultrapassadas, que não condizem com os princípios democráticos e com boa convivência, com os princípios democráticos e a boa convivência entre instituições. A Câmara é a casa do povo, e decisões votadas em plenário são expressões legítimas da vontade popular. Tentativas de deturpar nossas intenções são evidentemente repudiadas. Reafirmamos que essa Casa Legislativa tem o total interesse em contribuir, esclarecer e construir soluções em conjunto com o hospital. E é exatamente por essa razão que solicitamos a presença da diretoria da instituição para debates e esclarecimentos, sempre com respeito e responsabilidade. Lamentamos profundamente a ausência do senhor provedor na Câmara Municipal, que recusa o diálogo de direito com os representantes do povo. Essa postura, somada ao conteúdo inaceitável da resposta escrita, enfraquece a transparência e o espírito de cooperação institucional que a população espera e merece. Reconhecemos, sim, a importância e a trajetória do Hospital e Maternidade São Jesus para o nosso município. No entanto, isso não nos impede de exercer com firmeza e ética o papel fiscalizador que nos é confiado. Fiscalizar não é perseguir. Perguntar não é acusar, é cumprir o dever constitucional
que a Constituição nos prevalece. Por isso, deixamos a população com o direito de tirar suas próprias conclusões quanto ao conteúdo e à autoria da resposta enviada. Reafirmamos, as portas da Câmara seguem abertas ao diálogo sério, transparente e construtivo, sempre em defesa da vontade e o bem-estar da população. Bueno Brandão, 7 de julho de 2025. Vereadores da 20ª Legislatura, Câmara Municipal de Bueno Brandão, Cláudia Cristina de Lima e Sá, Lourenço Santana Ribeiro, Rodrigo Arrelaro Silva, Eduardo Caetano Domingues, Aristeu Brolese Filho, Alcemir Bonferdini Júnior e Rosimere do Prado. Então, fica aqui registrado a nossa nota de repúdio. Eu acho que não precisava nada disso, não. Porque, em momento algum, nós fomos desrespeitosos quando convidamos o provedor a vir esclarecer. Muitas coisas que poderia ter passando para nós, se está enfrentando a dificuldade, realmente está enfrentando as dificuldades, expõe aqui na Câmara. Isso é o contrário. Vai trazer a população mais junto, vai trazer os vereadores mais junto. Entendeu? É o contrário. Nós não estamos fazendo afronta, mas eles ficaram ofendidos, porque eu fiz um convite para vir aqui. Sabe por quê? Nós fizemos um convite e eles ficaram ofendidos? Por quê? O que tem a esconder? Se o hospital é público, gente, é do povo. Então, coloca a população junto, para participar junto. Não tem nada demais, não tem nada de ofensivo nisso. Ah, porque não pode sair lá da roça para vir? Gente, é o fim do mundo. Vem aqui, expõe o que está acontecendo para a população. Ah, realmente, está até com déficit de tanto, né, um valor X todo mês. O que a gente pode fazer? O que a gente pode estar ajudando? Traz os vereadores junto. E não responder isso aqui. Lamentável um comportamento desse. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 052/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 052/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 052/2025, está encerrado a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 052/2025, vereador Alcemir Morferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 052/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 030/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 030/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 030/2025, está encerrada a discussão.
Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 030/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 030/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 041/2025. Por ser... Projeto de Lei Diretrizes Orçamentária, LDO, para o exercício de 2026, senhor presidente. Com os cordiais cumprimentos, vimos pelo presente encaminhar a esta egrégia casa e o apenso projeto de Lei Diretrizes Orçamentária, que dispõe sobre a diretrizes orçamentária para que a elaboração de lei orçamentária do exercício de 2026, conforme o disposto do artigo 165, parágrafo 2, na Constituição da República. O projeto de lei em pauta objetiva orientar a elaboração de lei orçamentária anual, atendendo a todos os requisitos legais previstos no artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição da República e na Lei Complementar número 101/2000, compreendendo: primeiro, as metas prioridades da administração pública municipal. Segundo, orientações básicas para a elaboração de lei orçamentária anual. Terceiro, disposições sobre a política de pessoas a serviços extraordinários. Quarto, disposição sobre a receita e alterações da legislação tributária municipal. Quinto, equilíbrio entre as receitas e as despesas. Sexto, critérios e formas de limitação no empenho. Sétimo, normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento. Sétimo, condições e exigência para transferências dos recursos à entidade pública e privada. Nono, autorização para o município auxiliar e o custeio de despesas atribuídas aos outros entes da federação. Décimo, parâmetro para a elaboração de programação financeira e no cronograma mensal e desembolso. 11º, definição dos critérios para o início de novos projetos. 12º, definição de despesas consideradas irrelevantes. 13º, incentivo à participação popular. E 14º, disposições gerais. Os dispositivos constantes no presente projeto de lei são extrema importância para que a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 contenha as bases necessárias para que o governo municipal alcance seu objetivo. Em cumprimentos aos dispostos do artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, integram o projeto de lei da diretrizes orçamentária, anexos de metas fiscais, anexos de riscos fiscais, anexos de metas e prioridades da administração. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de vossa excelência e nobres edes, esperando que o mesmo venha a merecer uma
acolhida favorável. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e seus pares os nossos protestos de estimas e consideração. Anteciosamente, Bueno Brandão, 15 de abril de 2025, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 041/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente, novamente. Boa noite, demais vereadores. Então, esse projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele é de suma importância, né? Só explicando o que é a LDO. A gente tem 3 leis orçamentárias, né? 3 leis de natureza orçamentária. O Plano Plurianual, que é o PPA, que vale para 4 anos. A gente vai votar um esse ano para valer para os próximos 4 anos. Tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai votar hoje. E tem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que consta o orçamento para o próximo ano. E a LDO, ela dá diretrizes para a elaboração do orçamento. Então, por isso que a natureza dela é orçamentária e de muita relevância. E eu apresentei uma emenda sobre essa lei, porque, analisando o artigo 38, parágrafo único, entendeu-se da minha parte que ele não estava de acordo, porque a Lei 14.133, ela diz respeito a licitações, e não a convênios ou plano de trabalho. E consultei o jurídico da Câmara, que consultou o jurídico que elabora a lei orçamentária, e está tudo de acordo. E também vi que os vereadores, a Cláudia, o Lourenço e o Rodrigo, também apresentaram outra emenda, que eu também vou votar a favor, a respeito da LDO, que consta sobre a abertura de créditos suplementares. Então é isso. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Issá. Como o vereador Lucas já deu uma breve explanada sobre o projeto, então o projeto de lei de diretriz orçamentária, ela tem por finalidade, só um minutinho, a orientação básica para a elaboração da lei orçamentária anual. Como eu já colocou, a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual, que é a LOA, a gente vota todo ano. Todo ano a gente vota essa lei, as 2 leis. E tem o PPA, que é Plano Plurianual, que é o plano de governo para os 4 anos. Isso vai ser votado o ano que vem. Então, ele vem para nós no final do ano e a gente vota. Então, o plano do governo para essa administração vai começar a valer a partir do ano que vem. Então, a gente vai votar ainda. Então, a primeira lei que a gente vota, que é elaborada e vota, é a Lei de Diretriz Orçamentária, que a gente vota antes do recesso de julho agora. A gente vota. Depois, em outubro, vem a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai constar o orçamento. O orçamento aí para o próximo ano, que é 2026. Então, o que ela fala? Ela fala dos objetivos, né? Como a Rosemary já fez a leitura. Fala das diretrizes, né? Que estão o anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo de metas e prioridades da administração. Aí vem. Então, está todo detalhado. A parte teórica, assim, né, tem bastante coisa. Fala também aqui da... Só um minutinho, deixa eu achar aqui, porque ele é bem extenso. Aqui no artigo 40, ele fala da questão aí que fala aqui no parágrafo único, né, do artigo 40, que fala assim: fica o Poder Legislativo obrigado a entregar o orçamento impositivo na contabilidade da Prefeitura até a data de dia 29 de agosto
de 2025. Por que colocou essa data? Porque as nossas emendas impositivas, elas têm que constar na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que a gente vota mais no final do ano. Então, por isso, tem esse prazo para a gente estar apresentando as emendas impositivas. E eu também fiz aqui uma emenda no artigo 49, vou achar aqui para vocês, que fala assim, ó, o artigo 49. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa nos termos da Lei 4.320, de 1964 e da Constituição da República. A emenda que eu fiz, a emenda aditiva que eu fiz a esse artigo foi no parágrafo 1º. Aí ficou assim: a lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para abertura de créditos adicionais no limite de 30%. Porque, como a própria lei, a LDO, ela norteia, né? Ela serve para elaboração da próxima lei orçamentária, que a lei orçamentária ela já vem com valor de 30%. Então, nada mais justo do que conter também esse valor de 30%. É o limite que a prefeitura pode gastar. Se passar desses 30%, consta, né, o Tribunal de Contas, ele puxa a orelha, né, do Executivo, que fala assim da falta de planejamento. Então, é melhor os 30% para a Câmara estar acompanhando, estar votando os projetos. Quando a gente vota, a gente sabe para onde está indo. Então, para a gente ter um maior controle, né, do que da gente está votando, então, por isso, dos 30%. Então, essa emenda que eu fiz é sobre isso. É colocar na LDO o valor limite aí dos 30%. Nada mais que justo, né? E está acompanhando também a próxima LOA que vai vir. Então, é isso, senhores. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 041/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brodese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 041/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa número 01/2025. Emenda modificativa 001/2025 ao projeto de lei 041/2025. Projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Modifica o parágrafo único do artigo 38 do PL 041/2025 PLDO. O vereador Lucas Rafael Santos, no uso das atribuições constante do artigo de 199 do parágrafo 1º, inciso 2º, apresenta a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 38 do PL 041/2025, projeto de lei da diretrizes orçamentária, passa a ficar com a seguinte redação. Artigo 38. Parágrafo único. A realização de despesa definida ao caput deste artigo deverá ser prescindida a aprovação do plano de trabalho e da celebração de convênio ou outro instrumento congênere, de acordo com a legislação competente. Artigo 2º. Demais disposição permanece inalteradas. Sala de sessão, 4 de julho de 2025. Lucas Rafael Santos, PL,
vereador da 20ª Legislatura. A presente emenda visa modificar o parágrafo único do artigo 38 do PL 041/2025, projeto de lei da diretrizes orçamentária, uma vez que, na redação original, consta-se erro. A Lei de 14.133/2021 é responsável pelas normas gerais e licitações e contratos administrativos e não dita normas a respeito da aprovação de plano de trabalho e celebração de convênio, sendo que se cumpre, pede a aprovação das presentes EDs. Sala de sessão, 4 de julho de 2025. Lucas Rafael Santos, PL, vereador de 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, da emenda modificativa número 01/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa, número 001/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a emenda modificativa, número 01/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. A emenda modificativa número 01/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda aditiva número 01/2025. Em discussão, em primeiro turno, a emenda aditiva número 01/2025. Emenda aditiva número 001/2025 ao projeto de lei número 041/2025. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regime Interno, propõem as seguintes emendas aditivas do projeto de lei número 041/2025, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2026 e das outras providências. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 49 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A lei orçamentária anual contará autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do total das despesas fixada. Observado o disposto da contribuição federal na Lei número 4.320, 1964, na Lei Complementar no número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, 07 de julho de 2025. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura, e vereador Lourenço Santana Ribeiro, vereador da 20ª Legislatura. A justificativa à emenda aditiva. A presente emenda aditiva tem por objetivo estabelecer de forma clara e expressa, no limite de 30% para abertura de crédito adicional suplementar do exercício financeiro de 2026, dentro dos princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão fiscal. Tal medida
está em conformidade com o artigo 165 do parágrafo 8 da Constituição Federal, que autoriza a fixação dos limites para créditos suplementares na própria lei orçamentária. Além disso, atende no artigo 4º, inciso 1, da Lei Complementar do número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a Lei da Diretrizes Orçamentária estabeleça o montante e das condições para a abertura de créditos adicionais. A emenda reforça o papel do Legislativo no acompanhamento e controle da execução orçamentária, garantindo previsibilidade e equilíbrio entre os poderes. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG, 7 de julho de 2025. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, vereadora da 20ª Legislatura, e vereador Lourenço Santana Ribeiro, vereador da 20ª Legislatura. Em discussão, em primeiro turno, da emenda aditiva número 01/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda aditiva? Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda aditiva número 01/2025, está encerrada a discussão. Pode usar o mesmo. Faltou a folhinha. Faltou da folhinha. Segue, só fala aditivo. Então, me deixa. Explica Tá. ele. E daí volta aqui de novo. Aí você fala emenda aditiva. Em votação, em primeiro turno da emenda aditiva número 01/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto... Não, a emenda. Não. Emenda aditiva. A emenda aditiva número 01/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 030/2025. Por ser... Não. É 053. No 30. Está no segundo turno esse? Está no segundo turno. Então, Número 030/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 030/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 30/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 030/2025. O vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim.
Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei complementar número 030/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Agora é o 53. Leitura pela secretária do projeto de lei número 053/2025. Projeto número 53, de 11 de junho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29 de 11 de 2021. E abre no orçamento vigente a Lei número 2.763, de 14 de 11 de 2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz-o saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descrita abaixo, número 2.438, de 29 de 11 de 2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre o orçamento vigente de Lei 2.763, de 14 de 11 de 2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de 350 mil, distribuídos nas seguintes dotações. 350 mil reais. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de 350 mil reais. Artigo 3º. Fica autorizado a inclusão das ações que trata do artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei da Diretriz Orçamentária para 2024. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas no artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 11 de junho de 2025. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial no orçamento vigente, consignando o mesmo às dotações orçamentárias. Os recursos financeiros são oriundos de emendas, transferências especiais do Estado de Minas Gerais, provenientes da Secretaria dos Estados da Saúde, que subsidiaram as despesas com o repasse para aquisição de veículos de 7 lugares para o serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 150 mil, indicada pelo ilustre deputado estadual Caporeso, fortalecimento de atenção primária de saúde para o custeio de saúde no valor de R$ 200 mil, indicadas pelo ilustre deputado estadual Duarte Bechir. Altera-se as leis municipais no número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 e 2025. Lei Municipal do número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei da Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de leis orçamentárias de 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual, número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025.
sendo só que cumpre no momento, aproveitamos para renovar os nossos protestos de estimas e consideração. Bueno Brandão, 11 de junho de 2025, atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 053/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 053/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 053/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosimere Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 053/2025 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 59/2025. Projeto de lei número 59, de 26 de junho de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, lei número 2438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, lei número 2763, de 14/11/2024. Crédito adicional suplementar. Artigo 1º. Fica autorizada conforme a classificação abaixo e abre o orçamento vigente, lei 2763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 20.000, distribuídos nas seguintes dotações. Artigo 2º. O crédito aberto de forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de Fundo Municipal de Saúde. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, menos R$ 20.000. Bueno Brandão, 26 de junho de 2025. Justificativa. O presente projeto de lei tem o escopo de solicitar autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, consignando no mesmo a dotação orçamentária, e que subsidiaram as despesas como manutenção das atividades da vigilâncias epidemiológica, proveniente de recursos financeiros de transferências do Estado de Minas Gerais e do Sistema Único de Saúde, o SUS. Resolução do SES-MG 9.990/2025, no valor de R$ 20.000, destinado ao programa Mineiros e Imunização, projeto de vacina mais Minas, sendo que, para tanto, altera-se as leis municipais, número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2025 a 2022 a 2025. Lei Municipal número 2.755, de 30 de julho de 2024. Lei das Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de Lei Orçamentária 2025, bem como LOA. Lei Orçamentária Anual número 2.763, de 14 de novembro de 2024, LOA 2025. Sendo o que cumpre no momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de estimas e consideração.
Bueno Brandão, 26 de junho de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 059/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Sim, presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Esse projeto de lei 059/2025, então ele está alterando aí o plano plurianual, né, para o quadriênio 2022 a 2025 e abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar. O projeto que nós votamos da LDO anteriormente, ele fala justamente isso daí, ó, de estar passando, a gente limita o valor de 30%, porque para justamente estar passando esses projetos para a gente estar aprovando. Ó. A gente sabe aqui pela ficha para onde que está indo esse recurso. Esse 20 mil reais que veio através aqui da Secretaria de Saúde, né? A resolução aqui do SUS, da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, valor de 20 mil reais, destinado ao Programa Mineiro de Imunização, Projeto Vacina Mais Minas, que é para a compra de vacinas, né, para as atividades da vigilância epidemiológica. Então, a gente, quando vota, a gente sabe para onde que está indo. Por isso a importância de estar colocando esse limite aí de 30%. Que lá no passado, gente, teve câmeras aqui, né, a gente não vai citar nomes, nada, mas que trabalhou com 100%. É a mesma coisa de estar dando um cheque em branco, né, para o executivo. Então, ele não precisa passar pela Câmara. E é um modo da gente estar fiscalizando, acompanhando o serviço, é isso aqui, de toda vez mandar para a Câmara estar aprovando. E meu voto é a favor, senhor presidente. É só um exemplo que eu citei aqui. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 059/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 059/2025. Vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 059/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 057/2025. Projeto de lei número 057, de 16 de junho de 2025. Regulariza as concessões do direito real do uso dos loteamentos Jardim Ramalho e o Parque Brigagão e das outras providências. Justificativa. Submeto à consideração desta augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, para fins de apreciação e pretendida aprovação, atendimentos os dispositivos que disciplinam o projeto legislativo. O incluso projeto de lei que reveste a concessões do direito real do uso dos loteamentos Jardim Ramalho e Parque Brigagão, hoje atual loteamento dominado à Estância Mineral. Frisa-se que, com a aprovação deste projeto de lei, os cidadãos que possuem imóveis já construídos na localidade poderão regulamentar as suas propriedades,
de acordo com a legislação local e perante ao cartório de registro do imóvel da comarca. Isso significa que as casas de habitações já construídas, nas quais já possuem cidadãos em sua referida posse, poderão ter os seus imóveis reconhecidos legalmente, de modo que a Prefeitura Municipal irá ser responsável pela emissão dos documentos de suas competências, de modo que cada proprietário possa, posteriormente, registrar o imóvel no cartório do registro de imóveis. Entretanto, ressalta-se que o prazo é de 1 ano para tais providências serem tomadas, de modo que, após o transcurso deste prazo, os imóveis que não foram devidamente regulamentados serão devolvidos para a posse do proprietário do município. Quando a doação realizada para a Arquidiocese de Pouso Alegre, tal doação é destinada desta forma porque esta é a entidade responsável por gerir a denominada Capela Mãe Rainha, que já está construída na referida localidade. Entretanto, por se tratar de um lote que, além da construção da capela, também conta com diversas benfeitorias realizadas pela Prefeitura Municipal, seja em seu entorno ou nas imediações. Optou-se por definir tal doação com aspecto de encargo, de modo que fica proibida a alteração de demolição de tais benfeitoria que foram realizadas, sob pena de imóveis retornada imediatamente para o patrimônio público municipal. Para fins de transparência, segue abaixo algumas fotos referido local que promovam o benfeitoria existente atual e que deverão ser mantidas em mútua cooperação pela Arquidiocese de Pouso Alegre, a Capela da Mãe Rainha. Assim sendo, submetemos o presente projeto de lei à apreciação de Vossa Excelência, aguardando sua aprovação por se demonstrar medidas extremas, necessidades e interesse público. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal de Bueno Brandão. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 057/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto de lei é mais um exemplo aqui da importância que as pessoas que estão dentro de um cargo público, seja um cargo político eleito, né, ou dentro de uma função pública como servidor público ou empregado público, têm. Porque lá atrás, quando nosso município não tinha uma regularização boa a respeito das normativas de lei de parcelamento do solo, de obras e outras leis congêneres, foram vendidos esses lotes para as pessoas, só que eles não foram, de certa maneira, regulares em si. E hoje, nós, com a aprovação desse projeto, nós vamos acabar corrigindo uma distorção das coisas. E a gente tem, além do exemplo do Jardim Estância Hidromineral, que o pessoal conhece popularmente como Coab, um outro exemplo, não do mesmo jeito, mas mais um exemplo também de
de uma normativa incorreta da administração pública no passado, que é também o caso do Recanto dos Lagos, que já foi assinado um TAC com o Ministério Público, a Prefeitura está empenhada para resolver os problemas daquela localidade. Então, hoje, com esse projeto, os lotes que têm área construída, né, casas e tudo mais lá, que as pessoas residem lá, que são proprietárias daquilo de fato, a partir desse projeto, aprovado em primeiro turno, posteriormente, depois em segundo turno, e sancionado pelo prefeito, essas pessoas vão conseguir ter direito real sobre a propriedade deles. Ou seja, eles vão conseguir no cartório ter a sua escritura e chamar aquilo de seu, algo que já é seu. E a gente sabe o que esse projeto está fazendo, mas são diversos termos técnicos. E o que é um direito real, segundo o nosso Código Civil? O direito real, segundo o Código Civil brasileiro, é aquele que confere a alguém poder direto e imediato sobre um bem, podendo ser exercido contra todos. São relações jurídicas entre uma pessoa e uma coisa, nesse caso, entre a pessoa e a propriedade dela construída. Caracterizado pela oponibilidade erga omnes, que é um termo em latim que significa contra todos, e pelo direito de sequela, perseguir a coisa onde quer que ela esteja. E tem um artigo no Código Civil que fala, e vai de encontro com o artigo desse projeto. Artigo 1227 do Código Civil. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com registro no cartório de registro de imóveis dos referidos títulos, salvo os casos expressos nesse código. Então, é muito importante que as pessoas, salvo o melhor juízo, tem um prazo de 1 ano, segundo a justificativa que a vereadora Rosemary, secretária nossa, leu, para eles fazerem esse registro. Então, é muito importante que, após esse projeto aprovado e sancionado, que as pessoas vão atrás disso para deixar tudo certo dentro da legalidade. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá. Então, acredito assim, que seja um sonho de muitas pessoas que moram ali naquele bairro, né, tanto na Estância Hidromineral e também ali no Brigagão. Essas quadras, né, localizadas ali na Rua do Cristo, aí tem várias propriedades. Vou citar aqui a quadra B, né, que está na Rua do Cristo, Rua Tulipa e Violeta. Localizada na Rua Violeta e Pingo de Ouro e Margarida Lírio da Paz. Então, várias propriedades. Aí tem a quadra E, localizada nas ruas Violeta, Margarida, Lírio da Paz e Rua do Cristo. A quadra F, localizada na Rua do Cristo. A quadra G, localizada na Rua do Cristo, esquina com a Rua Lírio da Paz. Então, são várias propriedades. E essas propriedades, elas, né, foi feito o termo de doação, tudo certinho, lá na época, quando eles construíram. Uma vez que eles construíram, só que estava de forma regular. E eles não conseguiam registrar essas escrituras, né, essas propriedades. Aí ficou, né, esse tempo todo sem esse pessoal ter o direito de registrar as suas propriedades, né, as suas casas. Então, esse projeto, o que ele traz, esse projeto de lei? Ele regulariza as concessões de direito real de uso dos loteamentos Jardim Ramalho e Parque Brigagão. Então, nós estamos fazendo o termo de concessão de uma coisa que já é deles, para eles terem um direito de ir ao cartório e registrar essas propriedades. Uma coisa que já é deles, que eles já construíram, já investiram. Então, o que nós estamos aprovando é isso, é o termo de concessão. A gente está concedendo a eles a ter o direito de registrar essas propriedades. Então, eu vejo que é uma coisa muito importante, né? É um sonho dessas famílias, desses proprietários, de ter o seu registro, a sua escritura. Muito obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 057/2025, está encerrada a discussão.
Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 057/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 057/2025 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 045/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Requerimento número 045/2025. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, o inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para a aprovação do segundo turno do projeto de lei 053/2025 e 059/2025. Sala de sessão da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias do mês de julho de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, MG. Em votação, em turno único do requerimento número 045/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. O requerimento número 045/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 45/2025 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreensão em segundo turno dos projetos de lei número 053/2025 e o projeto de lei número 059/2025. Leitura pela secretária do projeto de lei número 053/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 053/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 053/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 053/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim. Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima e Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 053/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 059/2025. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 059/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 059/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 059/2025, vereador Alcemir Monferdini Júnior. Sim.
Antônio Francisco Eleodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Lourenço Santana Ribeiro. Sim. Lucas Rafael Santos. Sim. Rosemary Aparecida do Prado. Sim. O projeto de lei número 059/2025 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Informa aos senhores vereadores que têm em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno que os projetos de lei número 052, 41, 53 e 59 e o projeto de lei complementar 30 de 2025, já aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres de redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres da redação dos projetos de lei número 052, 41, 53 e 59 e projeto de lei complementar número 030 de 2025. Leitura pelo secretário do parecer de redação final, projeto de lei número 052 de 2025. Os senhores dispensam a leitura. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 052, 2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 052, 2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 052, 2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 030, 2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 030, 2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer da redação final do projeto de lei complementar número 030, 2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 030, 2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 053, 2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 053, 2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 053, 2025, está encerrada a discussão.
Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 053/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, quer manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 059/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2025, está encerrada a discussão. É o último, Eduardo? Não, é só ler o último que você leu, mas com o número 059. Isso aqui apareceu aqui, não sei. É aquela hora que não estava a folha. Não, isso aqui está certo, isso aqui está certo. Agora nós estamos reportando a redação final. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 059/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.